Olá pessoal, eu sou Janaína Werner e hoje é dia de podcast do Instituto Sorrir. Nossa convidada de hoje é a professora Anne Vitória Nascimento de Lira. Ela tem só 25 aninhos, é natural de Manaus, no Amazonas, e mora em Itajaí há 3 anos. Ela é a youtuber do canal Anne Vitória, Vivendo Aventuras. É super comunicativa, dinâmica, sempre disposta a novos desafios. É um ser de muita fé e tem a alegria como sua carta de apresentação. Ela é formada em dança pela Universidade do Estado do Amazonas e pós-graduada em psicomotricidade. Apesar de jovem, ela é professora e coreógrafa há 7 anos e bailarina há 1 década. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, tudo bem, gente? Nossa, quantas coisas sobre mim. Obrigada. É sempre bom escutar, né? Sim. Fala pra nós, conta quem é a Anne. Eita, gente. Depois de tantas coisas que vocês já falaram, quem é a Anne? É exatamente tudo isso que vocês são, mas acima de tudo é filha. Eu acho que essa é a maior identidade, é a verdadeira identidade que eu carrego, né? Não só filha natural da minha mãe, mas principalmente filha de Deus. Então acho que isso estabelece tudo que eu decido, que eu defino para viver, sabendo que eu sou filha de Deus e ninguém pode tirar essa identidade de mim. E a Anne profissional? Conta pra nós. A Anne profissional tá bem feliz com as suas escolhas, bem feliz com o que decidiu fazer lá atrás como graduação. Tô me sentindo bem realizada com todas as oportunidades que eu venho tendo, né, de trabalhar com diferentes faixas etárias. Então eu trabalho desde crianças com 2 anos, que a sua primeira socialização é ali no balé, e é incrível receber o feedback das mães dizendo: nossa, ela desenvolveu muita coisa. É isso mesmo. O coração fica quentinho, fica, né? Tipo, ai, tá dando certo, elas ensinam em casa. E até também alunos com 89 anos. Já cheguei aí festejar com alunos dos seus 90 e elas estão lá dançando, fazendo acontecer, e tudo isso é muito incrível. Faz realmente você entender que a dança, quanto área do conhecimento, é uma das poucas áreas, eu posso dizer assim, que consegue tramitar com todas as faixas etárias e com todos os estilos de família. Então eu sou muito feliz que não só trabalho com alunos de diferentes formas, em diferentes lugares, mas eu também tenho acesso a essas famílias. Então eu realmente me sinto bem abençoada de conseguir tramitar em vários lugares da sociedade, né? Fazendo aquilo que eu acredito e lançando sementes nesses lugares também. Atualmente eu trabalho em alguns lugares aqui no Instituto, desde o ano passado. Trabalho no SESC também, que foi esse primeiro, que foi a isca para eu estar em Itajaí. Trabalho em uma escola também particular. Então é incrível estar nesses lugares. Aqui no Instituto, por exemplo, a gente recebe as crianças no contraturno. No SESC também. Já na escola faz parte da grade curricular desse aluno. Então é legal de analisar e de ver como que essas crianças chegam à sala de aula. Às vezes elas vêm depois da aula, então elas são super agitadas. Às vezes é de manhã, então o agito começa na sala de dança. E assim vai, né? Então é incrível. Eu gosto muito da psicomotricidade, né? Que é realmente a especialização que eu tenho, e eu incluo muito isso na aula de dança, porque eu acho que isso faz toda a diferença, e eu gosto de também falar para os alunos o que eles estão aprendendo naquele momento. Tipo, por que a gente está aprendendo sobre expressão? Porque às vezes você revela sentimentos através do seu rosto que você quer, que às vezes você nem queria transmitir, né? Foi a conversa que eu tive com os adolescentes, que tipo, às vezes você não quer transmitir aquilo, mas o seu rosto, a sua expressão só vai. Então, como que a gente vai lidar com isso? E na dança a gente precisa desse contexto, né? Imagina eu dançando lá uma música super animada e o meu rosto. Então é legal. Não combina, né? Isso. E aí quando eu trabalho o equilíbrio, por exemplo, por que a gente precisa de equilíbrio? Por que vocês estão pulando com um pé só ou fazendo lá, né, as coisas que precisam para adquirir esse equilíbrio, a lateralidade? Então acho que a dança é essa área que você realmente consegue agregar várias coisas. Na questão psicológica, a dança
Cientificamente é comprovado de que é como se fosse um banho de bem-estar, né? De prazer e bem-estar enquanto você está dançando. Então, auxilia no seu bem-estar geral. O corpo está sentindo que aqueles estímulos vão auxiliar ele no que ele precisa. A mente também, porque é um lugar onde tem socialização, onde tem afetividade, onde os alunos se sentem em um ambiente seguro para compartilhar. Por exemplo, na dança de salão tem o contato. Então, se você está em um lugar onde você não se sente seguro, como que você vai querer ter aquele contato? Então, realmente, a gente tem muito feedback incrível de alunos que se perceberam sendo mais desenvoltos na escola, de adultos que perceberam que estavam em um momento mais introspectivo e depois da dança começou a ter mais essa vontade de viver, vamos dizer assim, principalmente pós-pandemia, né? Tenho muitos alunos que chegam na sala e dizem, cheguei no meu momento de terapia. Aí eu digo, então vem. E todas essas questões realmente que a dança consegue agregar. Não só enquanto você está dançando, mas durante toda a sua vida. De Manaus para Itajaí, como isso aconteceu? Gente, essa vontade de sair de Manaus já é desde sempre. Eu não entendia, né? Então, mas desde criança eu sempre falava e tal, que ia viajar, que ia morar em outro lugar. E aí tiveram vários planos no decorrer desse tempo. Primeiro eu queria já fazer a faculdade fora, mas aí acabei passando, né, para a Universidade Estadual. Então, cursei lá e eu entendi que realmente era o tempo de Deus, de ainda continuar lá, viver mais tempo perto das pessoas, de tudo aquilo que era a minha base. E aí, de uma forma inesperada, o meu tio, I love you, tio, que foi também essa ponte para eu estar aqui em Santa Catarina, chegou lá na família e disse, gente, semana que vem eu estou indo para Santa Catarina. Eu olhei para ele e disse, prepara o caminho que depois eu chego lá. E aí foi o que aconteceu. Eu morei um tempo ainda em São José, ali próximo de Floripa. E como isca vim para Itajaí mesmo a trabalho, para trabalhar integralmente com a dança, né? Que até então eu sempre dividia as funções, trabalhava em escritório ou alguma outra coisa, mas desde que cheguei em Itajaí estou integralmente com a dança. E aí foi o processo de conhecer outras instituições e conhecer o Instituto também. Ah, que legal. E por que a dança? A dança, depois eu vou falar de partes mais técnicas dela, né? Mas a dança eu danço desde sempre. Me entendi por gente dançando. E aí segui os passos da minha irmã, inclusive mais velha, porque como nós sempre fomos muito conectados à igreja, isso é muito forte na igreja, né? A dança, o louvor, tanto que muitos cantores realmente começaram no coral, assim como muitos dançarinos começaram integrando ministérios da igreja. E aí foi por lá que eu comecei, dançava desde sempre, queria fazer direito no ensino médio, né, também inspirada em um tio, mas aí indo fazer fisioterapia eu me deparei com a Universidade de Artes, que tem no Amazonas, e eu disse, tem faculdade de dança aqui, então é isso que eu vou fazer. Já fazia desde sempre mesmo, então queria me capacitar para continuar fazendo com ainda mais excelência. E o Instituto? Conta para nós. O Instituto chegou de forma muito inesperada na minha vida. Eu sempre gostei muito de ações sociais, sempre estive envolvida em coisas voluntárias e tudo isso, mas o Instituto eu soube através de uma amiga, por conta da última professora que estava aqui nessa função, não ia conseguir permanecer, né? Precisou voltar para o seu lar. Itajaí, inclusive, é o lar de muita gente que vem de fora, então ela foi uma das que precisaram voltar, e nesse trâmite eu fui apresentada para o Instituto. Anne, você tem interesse e tudo mais, e aí como eu não conhecia muitas coisas ainda de Itajaí, é um dos lugares que é refuginho também, é uma das famílias, um dos lares que eu tenho, né, e aí eu encontrei ele depois de um ano. Acredito que eu estava aqui, não, menos, que eu cheguei em setembro e lá por volta de fevereiro, acredito que eu tive esse primeiro contato, aí foi quando eu vim aqui, conversei com a nossa querida Giovana, e aí cheguei a vir aqui para conhecer e fiquei encantada. E aí foi quando eu descobri esse novo mundo, que é a Murta também, né? Que é um mundo dentro de Itajaí, e encontrei esse lugar, que é o refúgio de muitas crianças e famílias. Sou apaixonada. E essa é uma característica do Instituto mesmo, né? Trazer as pessoas Sim. e formar uma família, né? Onde todo mundo se preocupa com todo mundo. Sim, sim. Legal. E as aulas aqui no Instituto, como é que funciona?
As aulas são incríveis, a gente trabalha com balé e jazz, temos 4 turmas, estão todas lotadas, mas fica o convite para você vir, deixa o seu nomezinho ali na lista de espera, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é incrível, as alunas amam, as mães sempre chegam dizendo, né, nossa, ela passa a semana perguntando do dia da aula, e eu fico muito feliz com isso. Durante a aula a gente consegue trabalhar todas as questões que realmente uma aula de dança pede. Então a gente faz o aquecimento, o alongamento, em alguns momentos a gente trabalha mais a flexibilidade ou essas outras questões psicomotoras. Também trabalhamos muito com a questão da coreografia, das sequências coreográficas, e eu amo dividir elas em grupos, principalmente as maiorzinhas que são o jazz, e estimular elas a também ter esse fazer criativo e o fazer arte, né? Para que não seja uma aula só de vou copiar o que a prof está fazendo, mas também vou pegar aquilo que eu já aprendi, acrescentar a minha criatividade com a criatividade do meu amigo, e tem muitas sequências coreográficas, inclusive na nossa apresentação final, que foi elas que fizeram. Então elas se sentem parte desse processo, e eu acho que isso é realmente super importante. Então a gente tem esses vários momentos. Com as crianças também, eu gosto muito de trabalhar com músicas lúdicas. Então, às vezes, as músicas já definem pra gente uma coreografia. E aí, aquilo fica a música fixada, o passo que elas fazem, e às vezes até inconscientemente já tá trabalhando vários aspectos. A flexibilidade, que se eu só dissesse, vamos, tenta pegar lá no pé, pra elas seriam doloroso. Mas se é com uma borboletinha, fazendo chocolate pra madrinha, as coisas fluem. Fica mais gostoso, fica mais leve. Fica assim. E aí, no final, eu sempre me despeço delas dizendo um beijinho no coração de vocês. Tchau, tchau, até a próxima aula. E elas sempre vão com um brilho nos olhos, eu sabendo que elas querem voltar. Isso não tem preço, né? Não. Se você pudesse replicar um conhecimento valioso ou uma curiosidade dentro da dança, qual seria? Meu Deus, que pergunta específica. Gente, tem muita coisa dança, sério. Questões psicológicas, questões motoras. Inclusive, essa semana eu estou trabalhando com os alunos, no geral, a questão das expressões. E eu acho que esse autoconhecimento é algo que é válido tanto nas aulas quanto nas nossas relações mesmo. Porque como a dança te estimula a ter uma melhor expressão, tanto corporal como facial, como na forma de você lidar com o outro, que quase nunca são danças solo, né? Sempre você tá ali em interação e você precisa fazer aquilo em conjunto. Eu acho que isso é algo que você precisa replicar realmente no dia a dia. Como que eu consegui fazer esse molejo na dança, eu também preciso lidar com os problemas que aparecem ou com as pessoas diferentes que a gente encontra, e que através dessas questões que a gente aprende lá, a gente consegue levar na vida também. E para finalizar esse momento, eu quero te dar uma sugestão e presentear o nosso público também com essa sugestão. Gente, sério, façam aula de dança, pratiquem a dança em casa, com a família, pratiquem as atividades físicas. Vocês não têm noção do quanto isso faz diferença realmente na nossa vida, na nossa saúde, no nosso dia a dia. E uma diquinha de ouro que eu sei que todo mundo consegue fazer é: ao acordar, dá aquela espreguiçada gostosa de verdade. Lança o braço pra cima, tenta pegar na pontinha do pé. Você vai ver que só isso já vai fazer o seu dia melhorar 100%. Então fica a dica, pratica isso e vem com a gente. Prof, há uma tradição ao final dos nossos podcasts. Preciso que você sorteie para mim o nome ou a próxima pauta. Tchananana. Por favor. Posso ler? Ou você Pode. lê? Prof. Luiz Gustavo da Informática. Por favor. Nosso próximo convidado, Luiz Gustavo, professor de Informática. Obrigada, professora. Por nada, foi um prazer. Se você quiser participar, sugerir algum nome para o próximo sorteio, escreva para nós aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficarem sabendo de todas as publicações que fizermos. E assim não vão perder nada.
Esse é o podcast do Instituto Sorrir, o seu programa quinzenal, buscando instruir, refletir e difundir, recheado de surpresas, curiosidades e conhecimento. Não. Não. Foi? Eu acho que eu burrei. Bugou? Foi? Vocês acham que foi? Foi? Sentiu Então tua, tá. tua cereja? Teve cereja agora? Olha, vai ter pouca edição, hein? Foi aqui, ó. Um atrás do outro, hein? Tome, né? E a língua ficando seca assim. Meu Deus, será que já teve cereja pra mim? Então fica a dica, pratica isso e vem com a gente. Que massa! Oi? Vamos lá. Academia Life, faça. Mas para as pessoas saberem o que você faz mais também, quem está trabalhando aqui. O quanto Esse você é os motivos. preciosa. Entendeu? A xícara ela deixa, a xícara ela não briga. Tá. 1, 2, ela 7, 8. Ela acha ri também. engraçado, né? Mas é verdade. Relação meio tóxica. Enfim, erro de gravação.